Romanos, capítulo 2, hoje culto de missões. E nós vamos agora achar um motivo específico para fazer missões, na sua casa, na sua família, na sua vida e pelo mundo inteiro. E Romanos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 6. E é uma mensagem, irmãos, eu disse para os irmãos que até o capítulo 3, metade do capítulo 3 de Romanos, é só apertando o parafuso, né? É só dando uma apertadinha assim, cada dia mais forte, para que nós estejamos bem ajustados em Cristo Jesus. Amém? E hoje vamos dar mais uma ajustada nesse parafuso aí que está precisando, né? E você que está aqui nessa noite, aperta o cinto e vamos para mais uma exposição da palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Está na tela. Vamos lá então. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, porque o Senhor é bom, o Senhor é tolerante, o Senhor é longânimo para conosco, Senhor. Ah, se não fosse a bondade do Senhor, se não fosse a tolerância, se não fosse a longanimidade do Senhor para conosco, Pai, o Senhor já teria motivo suficiente para nos destruir e nos condenar, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um que está aqui nessa noite. E o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe, Pai querido, que em iniquidade eu fui gerado, Senhor. Que trago no meu corpo, diz, a semente de Adão, Senhor. A semente do pecado, Deus. E eu não quero, Pai, ser moralista nessa noite. Mas mediante o temor do Teu Espírito Santo, Deus, que é colocado nos nossos corações, Deus, eu peço ao Senhor humildemente que o Senhor traga luz para os olhos do meu entendimento nessa noite. Sabedoria para os nossos corações. Deus, exorta a Tua igreja, disciplina, Deus, a Tua igreja, disciplina, Deus, os Teus filhos nessa noite. Quebra, Deus, toda a dureza de coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, uso de bondade para conosco mais uma vez, Senhor. Deus, quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra, Deus, toda a prepotência do meu coração, toda a vaidade, Senhor, toda a soberba. Que o Senhor cresça e que eu diminua todos os dias. Que o Senhor apareça, Deus, e que eu diminua, Senhor. Deus, em nome de Jesus, grande aqui é o Senhor e muito digno de louvor. Não nos deixe agir com hipocrisia, Senhor. Não, Deus. Afasta de nós, Deus, a hipocrisia, Senhor. Nos torna mais dependentes do Senhor nessa noite por meio da Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Santifica a Tua igreja nessa noite, Deus, pela Tua palavra, Deus. Santifica a Tua igreja na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, Deus. Nos guie em tudo, para que em tudo o Senhor receba a honra, a glória e o louvor em nosso meio. Te damos graça pelo poder do nome
e do sangue de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar essa palavra, há um termo no nosso meio que nós usamos, e eu concordo com esse termo, mesmo que alguns teólogos não concordem, não tem problema nenhum com isso não. Nós sabemos que Deus separou um povo para si na antiguidade, amém? O povo de Israel, amém? E sabemos que agora o povo de Israel não é mais aquele povo escolhido de Deus. E o escolhido de Deus é todo aquele que Ele chama por meio da sua graça e da sua misericórdia. Mas há uma expressão no nosso meio que expressa: nós somos o Israel de Deus. Amém? Se tratando de um chamado de um povo específico, espiritual, uma nação santa, eleita, espiritualmente falando, então, se Israel fisicamente, antigamente, era o povo de Deus, hoje, espiritualmente, nós somos o Israel de Deus. Amém? Amém. Tranquilo, não vejo problema nenhum com isso, não. Não que eu seja judeu, nem não que você seja judeu, não. Mas no sentido que nós somos um povo separado por Deus para herdar a vida eterna. Amém? Então tá bom, baseado nisso eu vou começar a nossa pregação de hoje. Bem, a tese defendida pelo apóstolo Paulo aqui, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, é de que tanto os gentios como os judeus estão debaixo da ira de Deus, em virtude de todos terem recebido revelação, conhecimento de quem é Deus, e dentro dos seus corações ter rejeitado Deus, e por causa disso são indesculpáveis diante de Deus. Merecem a punição, merecem a morte eterna, porque lá no versículo 32 nós vimos que são dignos de morte os que tais coisas praticam, no domingo passado, não só as fazem, mas concordam com aqueles que fazem. Amém? Então, Paulo ele pega pesado ali no final do capítulo 1, do versículo 18 até o 32, com os gentios. Falando assim: olha, vocês receberam a revelação, a iluminação de Deus, né? Vocês conhecendo Deus, não deram graças, não renderam louvores, não obedeceram ao Senhor, antes os seus corações se obscureceram, criaram deuses para si, e Deus entregou aquele povo gentil, o povo gentil, né, as próprias concupiscências dos seus corações para cometerem toda sorte de impureza. E nós lemos aqui, falamos sobre a imoralidade sexual de homem com mulher, a imoralidade sexual de mulher com mulher, de homem com homem, e depois nós lemos aqui uma lista de 21 pecados, né, que não é uma lista esgotável, né, não é uma lista limitada, que eu li também falando que Paulo fala lá em Gálatas que não somente aquelas coisas, mas coisas semelhantes àquelas que eles cometem também, que os tornam dignos de morte. Mas nesse capítulo agora, vamos voltar a nossa atenção especialmente para os judeus, para o povo judeu, tá? Uma vez que Paulo demonstrou a culpa dos gentios, ficou claro que os gentios estão debaixo da ira de Deus, ele agora trata com os judeus, ele vira, né, a arma dele agora para os judeus. E não há aqui um consenso, né, entre os teólogos, se esse capítulo 2 é direcionado somente para os judeus ou se é para qualquer moralista. Nós vamos admitir aqui que o texto ele deixa uma abertura, ele deixa uma interpretação genérica, que Paulo está apontando tanto para o judeu moralista, quanto para qualquer outra pessoa moralista. Tá? Então isso atinge todos nós, atinge os gentios e atinge os judeus. Enquanto os gentios eles eram idólatras, né, boa parte dos judeus, por meio da sua autorretidão, estava fazendo de si mesmo um ídolo. Eles achavam que eles eram o bambambam da santidade, os impecáveis, e que eles eram os incondenáveis. E ainda há pessoas aí, Edson, que pregam que todos os judeus serão salvos. Eu não achei isso aqui na Bíblia. Se você achar, por favor, me informe, né? Porque serão salvos só aqueles que se arrependeram dos seus pecados e foram alcançados pela graça de Deus. Por que Paulo agora direciona, né, os canhões da verdade para os judeus? Porque a tendência... diz que eram os gentios, por causa da sua perversão, né, moral e religiosa, era uma característica do judeu. O passatempo do judeu era ficar apontando o dedo para os gentios. Olha, fulano vai para o inferno por causa disso, disso, disso e disso. Todos os gentios estão condenados ao inferno e nós estamos salvos. Sabe de uma coisa? Abraão vai estar lá na porta do inferno, sentadinho lá esperando. Quando chegar um judeu, falando: você não, você está salvo. Os gentios podem entrar todo mundo para o inferno, porque aqui é o lugar de vocês, pervertidos. O passatempo do judeu era esse. Sempre ficar apontando o dedo para as pessoas. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você está condenado. Nós somos nação eleita de Deus, somos o povo adquirido, o povo separado de Deus, e todo mundo aqui vai para o céu. Todo mundo que vai para o céu.
E Paulo vem trazendo exatamente um apontamento agora para esse povo que tem a mania de apontar o dedo para os outros e condenar as pessoas. Eu quero que você preste bastante atenção, para você não achar que eu estou falando heresia aqui, porque no meio da pregação nós vamos dar uma abertura aqui para explicar qual tipo de julgamento que Paulo está dizendo aqui. Então, não beba água, não levante, não olhe no celular, fica atento aqui à pregação. Bem, os judeus, eles criam, né, que eles estavam, todos os gentios estavam destinados ao juízo de Deus, exceto eles. Eles achavam que eles eram um povo assim, a parte de Deus, né? Nós somos os judeus. E os judeus, eles são os queridinhos de Deus aqui na terra. Eles são os protegidos de Deus, no fato de que todos serão condenados, menos nós. Então eles se achavam mais santos daquela época. Eles achavam separados, sabe? Uma classe, uma casta especial, se dizendo aí numa outra linguagem. Mas o que Paulo está combatendo aqui é essa atitude insolente e implacável dos judeus de julgar os outros, do judeu ou do moralista, né? De julgar os outros em vez de lamentar os seus próprios erros, em vez de julgar a si mesmo, em vez de olhar para dentro de si e falar assim, olha, eu sou tão pecador quanto eles. O mais refinado gentio, né? E o judeu mais nobre lá do pacto condenariam rapidamente, até mesmo nós, né, olharíamos e condenariam rapidamente aquele grupo de pessoas que foi descrito ali em Romanos, do capítulo 1, versículo 18 ao 32. Porque são erros toscos, graves e visíveis, gente, que cometem tais coisas, são dignos de morte. Não seria assim? Você olha para aqueles que cometem adultério, prostituição, lascívia, mentira, tudo com tipo de grosseria, de pecado, você está nítido que essa pessoa vai para o inferno. Você aponta, Deus está condenado. É uma coisa de fácil interpretação. Mas com essa atitude, a pessoa que faz isso, né, ela se põe acima daquele o qual ele está condenando. Ele está falando assim, olha, eu não sou tão mal quanto ele. Por exemplo, se nós vamos olhar o quesito bondade, quem é mais mal, Hitler ou nós que estamos aqui? Não, pastor, é claro que é Hitler. Nós estamos falando isso porque o critério de bondade que nós estamos usando é o ser humano. Mas vamos usar o critério de bondade de Deus. Diante de Deus, eu, você e Hitler, quem é melhor? Ninguém. Hitler pode ter matado 1 milhão de pessoas, mas você já mentiu? Você já cobiçou coisas que não é seu? Você já adulterou? Você já disse falso testemunho? Você já matou pessoas? Pastor, nunca matei ninguém. Odiar o irmão é homicídio. Então, se for usar o critério de bondade de Deus, que é o ponto de referência de bondade, todos nós estamos no mesmo barco. E é isso aqui que eu queria que os irmãos pensassem nisso hoje. Eu não quero que você se glorie achando que você é melhor do que o outro, né? Porque você está dentro da igreja, porque você usa uma saia grande, porque eu uso terno e gravata. Não é isso? E agora eu vou me achar no direito de julgar as outras pessoas, porque na verdade, vamos ver um pouco aqui para frente aqui, que há muitos que ignoram, né, a corrupção do próprio coração e se julgam melhores do que os outros. E é exatamente isso aqui que Paulo está levantando contra, Paulo está batendo forte no falso moralismo. Olha como que era a oração do fariseu. O fariseu chegou no templo, do lado dele tinha um publicano. Ele falou assim, olha, orando em voz alta, ó Senhor Deus, olhando para o publicano, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor porque eu não sou publicano. Olha a oração do judeu. Eu agradeço porque eu não sou gentio, pecador, eu sou judeu de nascimento. Aí está lá o publicano, Senhor, ser compassivo, ser benéfico, Senhor, para comigo, eu sou um pecador. Nem ousava levantar os olhos. E Jesus fala assim, olha, qual dos dois você acha que foi justificado? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, né, de condenar as pessoas naquilo que nós estamos sendo condenados. De olhar para as pessoas e diminuí-las por causa do pecado que elas cometem, sendo que na maioria das vezes você também comete o mesmo erro, o mesmo pecado. O orgulho espiritual nos torna tão culpados quanto os que cometem adultério e roubo.
Porque a gente acha que é pecado. Vamos, quer ver uma coisa interessante? O judeu achava que era pecado só aquilo que poderia ser visto. Então lá nos 10 mandamentos, olha, os 10 mandamentos assim, não adulterarás. Então ele não cometia o ato de adultério ali. Mas e o coração dele? Ele olhava e ficava cobiçando a mulher do próximo. Aí Jesus vem rasgando, é o seguinte, o que foi dito aos antigos? Não adulterarás, não é? Aí o judeu, né, o legalista, é isso mesmo, Senhor, não pode adulterar. Eu, porém, vos digo, que se você olhar para uma mulher com desejos impuros, você já adulterou com ela no seu coração. Quer ver uma coisa interessante? Os judeus pegam uma mulher em adultério, vem arrastando até você, joga nos pés de Jesus. E aí, Senhor, ó, foi pego em adultério? Na prática, no ato? Todo mundo com a pedra na mão, o que nós temos que fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. Jesus é mesmo? Então tá bom, vamos apedrejar ele então, hein? Vamos começar aí. O primeiro aí que perceber que não tem nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. Está vendo como que nós devemos olhar para dentro de nós e olhar para esse coração terrível que nós temos, com a semente de Adão aqui dentro, e ter um cuidado enorme com aquilo que a gente fala, com o pré-julgamento. E eu queria que você visualizasse uma seguinte situação. Imagina o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, né? Só uma situação hipotética, tá? E Paulo começa a ler essa carta em voz alta e tem um judeu e um moralista do lado. Amém? Aí ele começa a falar assim, olha, porque no céu se manifesta a Deus sobre toda impiedade e perversão, dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Porque o que de Deus se pode conhecer, neles foram revelados, né? Mas o ser humano, ele rejeitou o Senhor, e pelo que Deus entregou as próprias concupiscências do seu coração, para cometer toda sorte de torpeza, está lá o judeu e o legalista do lado lá ouvindo. Aí ele fala, então, essas pessoas começam a cometer adultério. Adultério é pecado, e o judeu, o legalista, tá certo, é isso aí, Paulo. Cometem homicídio, homicídio é pecado. Correto, homicídio é pecado. Mentira, tá certo, mentira, concordo. Continua lendo, apóstolo Paulo. E de repente, quando ele passa do versículo 32, acabou, eles são dignos de morte de tais coisas, praticam, não suas fábricas, concordam com aqueles que fazem. O judeu alegre chega ao extremo da alegria. É isso aí que eu estou dizendo, esse gentil vai tudo para o inferno, tá vendo? Aí Paulo vira para ele e fala assim, olha, você também é culpado, se você praticar essas coisas. Mas eu? Exatamente. Ou só porque você tem sangue de judeu, você acha que você é melhor do que os outros. Só porque você é fisicamente da descendência de Abraão, você está imune ao julgamento e à condenação de Deus. Nós vamos chegar em Romanos 9, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu tenho grande tristeza no meu coração por causa dos meus irmãos de sangue. Por causa do meu povo. Porque nem todos que são judeus são filhos de Deus. Não é porque é descendência de Abraão que está salvo, não. E agora Paulo vira para esse judeu, né, e fala assim, olha, para esse moralista, vocês também são culpados, vocês também estão debaixo da ira de Deus. E os judeus críticos e moralistas, né, eles param de aplaudir o apóstolo Paulo agora, né, e passam agora a fazer uma reflexão da sua própria consciência, do próprio desejo do coração dele. Ele começa a olhar para dentro de si. Ele viu que ele não estava num nível mais elevado que os outros. Que na verdade eles eram tão culpados quanto os gentios. E de todos os moralistas daquela época, irmãos, o pior era o judeu. De todos os moralistas que existiam naquela época, o pior era o judeu. Por quê, pastor? Porque eles receberam o mandamento de Deus. Receberam os 10 mandamentos, receberam a lei mosaica todinha, que guiava, conduzia a vida civil deles. Para aqueles que recebem mais conhecimento, maior é o juízo. Para aqueles que recebem maior instrução, maior sabedoria, maior é a cobrança. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se nós formos fazer uma análise aqui, bem rápida,
pior moralista daquela época era o fariseu, era o judeu. Porque ele sabia. Porque até então os gentios receberam a lei de Deus onde? No coração e na natureza. E o judeu? As duas tábuas da lei na mão. Todo o arcabouço jurídico, mosaico na mão. Ele tinha instrução, ele sabia o que era certo e o que era errado. E o que nós vemos aqui é que esses críticos moralistas, né? Eles achavam que o juízo de Deus era inevitável, era evitável, para eles era evitável, eles poderiam evitar o juízo de Deus, e que Deus ia ser parcial com eles no dia do julgamento final. Que Deus deixava só, vem cá, Joãozinho, você é gentil ou é judeu? Ah, eu sou gentil, inferno. Ah, judeu, você cometeu... Não, mas você é judeu, pode entrar. Não tem isso não. E Paulo vem falar exatamente sobre isso daqui, e eu quero detalhar isso para nós aqui. Paulo ele vai disparar um alarme na consciência do judeu, alertando ele sobre alguns perigos que ele estava enfrentando, né? E achando que estava tudo bem. O perigo, irmãos, presta atenção nisso daqui. O perigo é quando a pessoa tem a mente cauterizada. Mente cauterizada é igual toalha nova. Já viu toalha nova? Você passa no corpo, não absorve nada. Meu Deus do céu, né? Fico pensando nesse pastor itinerante que vai dormir na casa dos irmãos, meus irmãos, toalha novinha, pastor, cheirosinho, cheiro de sabonete. Passa e não enxuga. Então a mente cauterizada é mais ou menos dessa forma. Você fala para ela, a pessoa está certa. Você mostra o erro, a pessoa continua do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo. Mente cauterizada. E agora Paulo, vamos para o texto então. Paulo agora ele vai apertar um pouquinho para o lado do judeu. O primeiro erro que os judeus estavam cometendo era o erro da projeção. É o perigo que todo aquele que tem conhecimento corre. De projetar o quê? De pegar aquilo que é para você e empurrar para outra pessoa. De você pegar os mandamentos de Deus e só conseguir ver a lei de Deus na vida do outro. De você pegar os mandamentos de Cristo, as ordens de Cristo, as ordenanças do Senhor e pegar a Bíblia e julgar isso só para o mundo. Quantas vezes nós lemos para as pessoas do mundo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Isso é para nós. Isso é para nós, é nós que precisamos de conhecer a verdade todos os dias. E nós temos a mania de pegar e lançar isso para a vida das pessoas. E agora Paulo, ele, no versículo 1, vamos ler o versículo 1, ele fala assim, olha, portanto o quê? Porque agora o portanto é depois são dignos de morte os que tais coisas praticam, não só as fazem, mas concordam com aqueles que fazem. Aí Paulo, porque aqui o livro para nós é dividido em capítulos e versículos, né? Só que lá no hebraico é direto, é escrito tudo direitinho, não tem essas divisões. Aqui na nossa tradução foi dividido para facilitar para nós aqui, para poder identificar capítulos, versículos, identificar os versículos com mais facilidade. Mas lá no texto judaico, não, ele é direto. Tá? Ele é direto. No grego também ele é direto. Então, Paulo fala assim, olha, portanto o que? Depois de eu mostrar tudo isso para vocês, eu vou dizer para vocês que vocês também é indesculpável. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, judeu ou gentio. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Qual que é a progressão do pensamento aqui? Qual que é a direção do pensamento? Qual que é a construção mental de Paulo aqui? Primeiro, tu julgas a outrem pelas coisas que eles fazem. Vocês julgam os outros pelas coisas que eles fazem. Primeira parte do versículo, vamos lá? Portanto, é indesculpável ao homem quando você julga quem quer que seja. Então, a primeira coisa que essa pessoa... O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, está usando um recurso, chama diatribe, que é o recurso de você estar explicando uma coisa como se estivesse conversando com alguém. Na verdade, ele não está conversando com ninguém, está escrevendo uma carta. Mas ele usa esse recurso como se estivesse conversando com alguém para ficar mais fácil, para facilitar, para ilustrar o que está querendo dizer. Aí ele fala assim, olha, primeira coisa, então o que vocês fazem, vocês estão julgando pessoas por causa de coisas que as pessoas fazem. Aí ele fala assim, olha, a parte final do versículo. Tu mesmo pratica essas coisas, vamos lá? Pois pratica as próprias coisas que condenas. A parte final do versículo 1, certo?
E a parte do meio do versículo fala assim, olha, a ideia é, portanto, condenas a ti mesmo e não tem justificativa. A parte do meio, a central do versículo, a parte B do versículo. Porque no que julga os outros, a ti mesmo te condenas. Presta atenção numa coisa. Sabe o que Paulo está trazendo como exemplo aqui? Vamos lá em Samuel capítulo 12. Não precisa abrir não, só vou contar as histórias, vamos lembrar agora. O que acontece? Davi, ele comete adultério com Batseba. Ele pega o soldado Urias, manda colocar ele na frente da batalha para que ele seja morto, para que ele não descubra a gravidez, né, da mulher dele. E ele achou que estava tudo bem, que estava tudo certo. Aí Deus vai e envia o profeta Natã até Davi, né, e fala assim, ô Davi, quer contar uma história para você. Ok, profeta, seja bem-vindo, né, sua vinda é de paz. Era assim que recebia o profeta na época. Entra aí. O Davi quer contar uma história para você. Então conta, Natã. É o seguinte. Tinha um camarada que ele era rico. Ele tinha 1000 ovelhas. E ele ia receber uma pessoa na casa dele. Um visitante. E tinha um vizinho dele que tinha apenas uma cordeirinha, tadinho. Só uma. Aí, esse camarada chegou, recebeu os visitantes na casa dele. Ele foi lá na casa do vizinho, pegou aquela única cordeirinha que ele tinha, matou essa cordeirinha e assou e fez um churrasco para o visitante. O que Davi falou na hora? Esse homem é digno de... Traz ele aqui agora. Digno de morte. Natã, pai, fala assim aqui. É você. Naquilo que você julga os outros, você condena a si mesmo. Está vendo como que é fácil nós nos autocondenarmos? Está vendo como que é fácil você apontar o dedo para os outros e falar assim, olha, fulano vai para o inferno porque está fazendo isso. Richard Bach, você fala uma coisa interessante e é um temor muito grande no meu coração. Cuidado, pregador. Na hora que você estiver fazendo o sermão, você estiver escrevendo a sua própria sentença de condenação. Se não for a misericórdia, a graça de Deus. A construção da ideia do versículo 1 aqui então é, primeiro, julgar os outros. Aponta o dedo, olha, você está errado, não pode fazer isso. Quem faz isso vai para o inferno. Só que eu estou fazendo. Então eu estou dizendo que eu estou indo para o inferno. Era exatamente isso aqui que os judeus estavam fazendo. E Paulo agora pega eles no contrapé. E agora? E agora? Em virtude da malignidade do nosso coração, da natureza pecaminosa que está em nós, né? As pessoas chegam até, irmão, a sentir prazer. Presta atenção nisso daqui. Prazer em condenar os outros naquilo que ele mesmo faz. Já viu aquele camarada super moralista? Né? Que até tomar Coca-Cola para ele é pecado? Vestir calça jeans é pecado? Né? O homem usar um jeans, eu conheço pastores que o homem usar calça jeans era pecado. Depois foi apanhado em adultério. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos rápidos para julgar as pessoas e somos lentos para julgar a nós mesmos. Nós somos muito rápidos para ver um cisco lá do olho do outro e somos lentos para tirar uma trave que está dentro dos nossos olhos. E o que Deus quer trazer para o nosso coração nessa noite aqui? Primeiro, temor. E segundo, amor pelas almas. Se nós vamos dar um nome para esse judeu aqui, não vamos chamar ele de hipócrita e santarrão, né? É o santarrão. E sabe que Jesus deu um nome melhor para eles ainda. Chamou eles de sepulcro calhados. Olhou para eles, por fora estava top, lindo, tudo no seu devido lugar. A roupa estava perfeito. E ele andava se gabando pelas ruas, o fariseu. E Jesus falou, sabe o que vocês são? Sepulcro calhados. Vocês são muito bonitinhos por fora, mas vocês estão mortos por dentro, cheios de morte por dentro. Vocês abrem a boca de vocês, vocês sobem para matar as pessoas, vocês colocam um fardo em cima do povo que vocês não conseguem arredar nem com um dedinho seus.
E o que eu queria falar aqui, que com essa atitude que Paulo fez aqui, Paulo não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Porque senão, aí já viu, irmão, estou cansado, sabe, de entrar na internet e ver se não julgueis para que não sejais julgado. Cuidado com esses pessoal que não tem o que fazer e fica na internet jogando, sabe, frasezinha de efeito para os outros. O que Paulo está condenando aqui é o julgamento hipócrita. É aquele julgamento que você faz, que você está condenando a si mesmo. Porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim, não julgueis para que sejais julgados. Mas lá mais na frente ele fala assim, cuidado com os falsos profetas. Como que eu vou saber se é falso profeta ou não, se eu não julgar a pregação dele? Então o julgamento que Jesus está proibindo é o julgamento hipócrita. O que Paulo está dizendo aqui é o julgamento hipócrita. Cuidado. Senão não poderia ter juiz no nosso meio, advogado, promotor. Precisava disso não, Polícia Federal, precisava disso não. O que Paulo está combatendo aqui é o julgamento hipócrita. É aquilo que você condena os homens, você continua fazendo. É aquilo que você aponta no dedo, quando você aponta o dedo para as pessoas, presta atenção nisso aqui. Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 na sua direção e 1 para Deus. Deus está vendo, Ele está vendo e tem 3 na sua direção. Então, muito cuidado quando você for apontar. Tem gente que aponta assim, né? Aponta assim, não resolve não. Está entendendo? Cuidado quando você for apontar o dedo para alguém. Muito cuidado. É exatamente isso que Paulo está condenando. Tá? Em segundo lugar, eu quero que os irmãos entendam aqui o fato dessas pessoas para quem Paulo está escrevendo ter consciência de que Deus reprova aquilo que eles estão dizendo, aquilo que eles estão fazendo. Versículo 2, vamos lá. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ele está novamente aqui, usando a diatribe, né? Ele se coloca do lado desse judeu legalista, desse moralista. Nós sabemos uma coisa nós temos em comum. O que nós sabemos? Que Deus, Ele vai exercer o juízo dele sobre a vida dessas pessoas. Só que o juízo dele não é como o nosso juízo. O nosso juízo ele é contaminado. Qualquer justiça que nós formos fazer nessa terra, ela é contaminada. Dá uma olhadinha para a nossa sociedade. Vocês acham realmente que está sendo feita justiça? Justiça social? Justiça criminal está sendo executada? Claro que não. Claro que não. Porque a justiça do homem, ela é contaminada. Mas, Paulo, nós bem sabemos que a justiça de Deus, ela é segundo a verdade. E aqui a coisa começa a funilar para o nosso lado. Por quê, pastor? Porque Paulo ele vai achar um ponto de mútua concordância com esse legalista, com esse fariseu, com esse judeu, né? Que fica julgando as pessoas. E ele vai ver que o julgamento de Deus, que é segundo a verdade, não admite arbitrariedade e parcialidade. O julgamento de Deus é diferente do nosso. Aqui nós podemos ser arbitrário e parcial. Não, fulano é meu amigo, eu vou dar uma moral para ele aqui. Aí eu conheço o juiz falando de tal, eu ligo para ele lá e peço para dar uma moral. Eu conheço o promotor falando de tal, eu ligo, não oferece a denúncia não. Eu conheço o policial falando, dá uma moral para o meu filho aí. Só que naquele dia, no dia do Senhor, não tem isso não. Não tem o juiz, para começar, o juiz é incorrompível. Você vai oferecer o que para Deus? Para corromper Deus. Então, para começar, o juízo de Deus é segundo a verdade. O parâmetro que Deus vai usar para julgar todos nós chama-se verdade. Aleluia. Deus é onisciente, conhece tudo que se passa no nosso coração. E nós sabemos, a intenção de Paulo quando ele escreve isso daqui, irmãos, é destruir todo o orgulho dos moralistas, desse judeu que ficava acusando as pessoas. Para quê? Para que esse judeu, ele observasse que por mais que as pessoas aplaudissem ele por ser judeu, por mais que ele louvasse a si mesmo por ser judeu, isso não faria diferença nenhuma, não ia absolver no dia do juízo de Deus, porque Deus é justo. Deus é justo quando Ele julga. Deus é verdadeiro quando Ele julga. Aleluia. Deus julga segundo a verdade.
E aqui entra uma coisa interessante, sabe? Já viu aquele versículo que todo mundo gosta de usar para falar que Deus não faz acepção de pessoa para salvação? Aqui fala, Deus não faz acepção de pessoas. Para quê, pastor? Para condenar, para julgar. Para julgar todo mundo, fica tranquilo. Não vai ter exceção. Não vai ter acepção de pessoas naquele dia. Todos serão julgados. Aleluia. E o interessante aqui, que Deus não vai usar a aparência externa e as obras, simplesmente as palavras da sua boca, as obras sim, mas Deus não vai simplesmente a sua aparência e as palavras da sua boca para te julgar naquele dia. Deus vai julgar as obras que procedem do coração. Porque talvez eu não esteja vendo, talvez as pessoas que estão ao seu redor não estejam vendo, seu marido, seu esposo, sua mãe, seu pai não estejam vendo, mas tem um que vê todas as coisas. E por isso que o juízo dele é verdadeiro, Claudionor. Ele não falha. Esse juiz não erra. O que mais, pastor? Terceiro lugar. Versículo 3. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? É para nós refletirmos mesmo. Paulo fala assim, ô judeu, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Você acha que você, que está julgando os gentios tudo, por causa dessa lista de pecados enorme aqui, que se você praticar alguma coisa do que está ali naquela lista, que você também vai ser, não vai ser condenado? Claro que vai. Você acha que você vai poder se livrar do juízo de Deus? Deus não faz acepção de pessoas para o julgamento, para a condenação. E eu gostaria que isso trouxesse temor para o seu coração nessa noite. Por quê, pastor? Porque nós temos uma coisa no nosso meio que é o discurso. É o discurso. Tem pessoas, Robson, que tem discurso de moralidade. Só concordar que o pecado é pecado, irmãos, não faz de você um santo, não. Só condenar na sua mente, com as suas palavras, de que o pecado é pecado, isso não te torna a pessoa salva. Porque o judeu, lembra do judeu moralista? Estava lá do lado. Concordo, apóstolo Paulo, é isso mesmo, está errado, tem que ir tudo para o inferno. Não é isso que o judeu moralista estava falando? E agora é o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui, você acha que você, que condena essas coisas, mas pratica, você acha que você vai se livrar do juízo de Deus? Mas claro que não. E agora ele vem para uma parte mais, que eu acho bacana, que é o versículo 4, vamos ver lá. Ele fala assim, olha, ou você despreza a riqueza da bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Porque, presta atenção, o que o judeu pensava? Deus foi bondoso conosco. Deus é rico em bondade para com Israel. Verdade. Isso é fato. Se você for olhar a bondade de Deus para com o povo de Israel, é gigantesca. Para começar, Israel é um país pequenininho. Tinha outros países, irmãos, muito mais poderosos que Israel. Se Deus quisesse usar a força humana, a grandeza humana para operar, Ele podia usar os caldeus. Os filisteus tinham povos gigantescos na época. Mas Deus pega aquele povo que não era ninguém na roda do dia e fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês quem sou eu. Isso é bondade de Deus. Eu vou me revelar para vocês como Deus único, verdadeiro. Eu vou dar para vocês, eu vou fazer com vocês uma aliança. Eu vou mostrar para vocês como que é o culto que eu agrado, como a forma correta de me cultuar. E eu vou fazer promessa para vocês. Bondade de Deus. E Paulo fala assim, vocês estão ignorando que a bondade de Deus. Vocês estão ignorando aqui também a tolerância. Deus não simplesmente foi bondoso com Israel, revelando para Israel, sabe, todo o plano da salvação, escolhendo aquele povo como um povo escolhido, mas Deus foi tolerante, porque mesmo revelando as leis, mesmo revelando as bondades, fazendo promessas para aquele povo virou as costas para Deus. Eles adoraram Astarote, aos Baals, aos Baalins.
adoraram aos deuses da terra de Canaã. Queimaram os filhos a Moloque. E Paulo está lembrando ele, assim, olha, você não acha que essa bondade e agora a tolerância, o que é tolerância, irmão? Deus foi tolerante com você por causa de quê? Porque Deus enviou reis, Deus enviou profetas, Deus enviou juízes, tentando trazer o povo ao arrependimento o tempo todo, dando a moral para o povo de Deus, estou dando a moral para vocês que eu não estou dando para outro povo, estou sendo tolerante com vocês. Não somente a tolerância, vamos um pouco mais para baixo aqui, a longanimidade. Longanimidade aqui se trata do fato de você, um exemplo aqui que eu ouvi um pastor falando sobre o fato de você conseguir prender o fôlego por mais tempo. Já viu que a pessoa tem uma apneia boa? Ela dentro da água fica lá 1 minuto, 2 minutos, né? A palavra longanimidade tem a ver com isso daqui. O fato da paciência, sabe, ser esticada, um ânimo longo, sabe? Uma paciência maior. E eu quero trazer essas 3 palavrinhas para você aqui hoje. Você ignora que a bondade, a tolerância e a longanimidade de Deus é quem te leva ao arrependimento? Sabia que não é o juízo de Deus que nos leva ao arrependimento? É a bondade dele? E sabe o que muitas pessoas estão fazendo? Abusando da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. Já viu, Ed? Tem pessoas que pensam, por que Deus não destrói essa pessoa? Quem sabe você está aqui nessa hora, por que Deus não me destruiu ainda? Por que Ele não mandou um raio do céu na minha cabeça e mandou direto para o inferno? Porque essa bondade, essa tolerância, essa longanimidade de Deus para com a sua vida é para que você se arrependa, criatura. É para levar você ao arrependimento. Para de ficar abusando da bondade de Deus. Deus está dando tempo para você se arrepender. Deus está segurando no fôlego, está lá segurando. Olha, oh, Jesus, segurando. E parece que você está naquela fase de Romanos 5, sabe? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos cometer mais pecado ainda, para que a graça seja ainda maior. Deus tem sido tolerante com você, não tem? Por que você não muda de vida? Por que você não muda o seu comportamento? Por que você não se arrepende dessa vida ruim que você leva diante de Deus, essa vida fraca? Por que você não busca a Deus de verdade? Por que você, sabe, não se santifica de verdade? Por que você não ama de verdade? Por que você não pede perdão de verdade? Se arrepende de verdade? Sabe, é um estágio de degradação moral tão avançado para aquelas pessoas que apelam para a bondade de Deus para continuar no pecado. Deus é paciente, Deus é Pai, Deus perdoa, Deus sabe que somos pó, Deus sabe que somos fracos, Deus sabe que somos carne, Deus sabe que você conhece a palavra dele, Deus conhece o seu coração também, Deus conhece o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Por que você não pensa assim? Por que, pastor, o senhor está pegando tão pesado assim? Não é eu não, mas é a palavra de Deus, as escrituras. Você precisa sair daqui com a pulga atrás da orelha, assim, pastor. Ai, minhas costas até ardendo. Tem um irmão que chegou um dia, pastor, minhas costas ardendo. Você fica tranquilo, depois do capítulo 3 vem o óleo. Quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, está desprezando a graça de Deus. A graça de Deus é para te levar ao arrependimento, então arrependa-se. Arrepender não é remorso. Fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Por quê, pastor? Versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente,
acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Tem o versículo 6 para mim, Geraldo. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, mas segundo a dureza do coração impenitente. O que Paulo está dizendo? Que você às vezes ouve a palavra de Deus e seu coração está como uma pedra. Já viu como você joga uma água numa terra fofinha? Você joga uma água, ela absorve, certo? Mas como você joga uma água em cima da pedra, o que acontece? Ela escorre rapidamente. A palavra de Deus é considerada como uma água. É, pastor? É. Jesus falou assim, olha, vós marido, mãe, vós mulher, como Cristo amou a igreja, me entregou por ela, purificando a lavagem da água pela palavra. Então uma comparação que a água a palavra é uma água cristalina para lavar. Só que como que essa água vai entrar no seu coração se o seu coração está endurecido? Você precisa se quebrantar diante de Deus essa noite. Você precisa homologar, concordar. Que você já condenou muitas pessoas em coisas que você mesmo faz. Porque se você continuar endurecendo o seu coração, você está puxando para o seu peito, acumulando, você está depositando na sua conta para sacar no último dia juízo de Deus, ira de Deus sobre a sua vida. Que tal você se arrepender hoje? Que tal você abandonar essa vida de pecado, essa vida oculta, cheia de sombras e páginas escuras? Por quê, pastor? Porque nós não podemos contar com a bondade e a paciência de Deus, como se o propósito de Deus fosse encorajar você a pecar mais. Não. A bondade, tolerância e longanimidade de Deus é para que você se arrependa o mais rápido possível. E agora eu quero me virar para a igreja mesmo. Mesmo que você acha que você não está sofrendo agora a manifestação do juízo de Deus agora, como aqueles pagãos que já estão recebendo a imoralidade sexual, o homossexualismo, que Deus tirou o pé do freio, ele desceu a ribanceira abaixo em direção ao pecado e comete toda sorte de impureza. Mesmo que isso não aconteça com você agora, o juízo de Deus, ele é inevitável para você no dia do juízo final. Deus vai te julgar segundo as suas obras. Tudo que fazemos na vida tem consequências eternas. Martin Luther King: o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Tudo que falamos, tudo que fazemos representa um investimento, um depósito que você faz, para o bem ou para o mal, lá no banco da eternidade. A vida não acaba com a morte, tá? A vida não encerra quando você morre. Não, pastor, não. Aqui é finito, aqui termina, mas começa uma outra que nunca mais acaba. Não troque aquilo que é permanente por aquilo que é passageiro. Ou estamos acumulando, estocando um bom tesouro no céu, ou estamos acumulando ira para o dia do julgamento. Eu quero terminar com 4 aplicações bem rapidinho. Primeiro, eu quero exortar você que gosta de ficar observando a vida dos outros. Você que gosta de ficar, vou usar o termo, que meter na língua nos outros. Você que a sua língua não cabe na boca. Você que é fariseu de carteirinha.
Você que é muito bonitinho por fora, fica apontando o dedo para os outros. Você que gosta de condenar todo mundo. Você que gosta de mandar um monte de gente para o inferno todo dia. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você acabe com essa arrogância a partir de hoje e que você passe a julgar a você mesmo. Se preocupe com a sua vida. Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro da sua alma. Veja como está o seu comportamento diante de Deus. Veja se você não está sendo condenado naquilo que você condena os outros. Aleluia. E você que está... Agora para você que está desapontado com a igreja. Por causa dessas pessoas que criticam muito. Por causa dessas pessoas que cometem os mesmos erros que você comete e fica pagando de santão. A palavra que eu usei, que eu achei, foi essa aqui. Né? Fica dando uma de santarrão. Aí você está lá do lado de fora da igreja, você está vendo? É por isso que eu não faço parte de igreja nenhuma. É tudo hipócrita. Eu quero dizer para você uma coisa, aqui dentro dessa igreja tem uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que busca a santidade, a santificação e a paz com todos, que vivem em amor e que estão rumo aos céus. E que tem lugar para mais um hipócrita. Para você que está lá de fora apontando o dedo, tem um lugar para mais um hipócrita para ser transformado aqui dentro. Tem mais uma cadeira aqui. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim, olha, eu não vou na igreja nenhuma porque é tudo falso. Você também é. Você também é. Tem lugar para mais um aqui. Aqui tem um monte de ex-falsos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Salvos pela graça. Libertos. Lavados e remidos do sangue de Jesus. Perdoados. Arrependidos, santos de Deus. O que mais, pastor? Eu queria que você frisasse aqui no versículo 4. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você frisasse o versículo 4. Põe o versículo 4 para nós ali. Por que você acha que Deus tem sido bondoso com você? Por que você acha que Deus tem sido tolerante com você? Por que você acha que Deus tem sido, longânimo com você? Por que um raio não cai na sua cabeça? Por que um carro não bate em você e te mata hoje? Aleluia. Deus quer trazer você ao arrependimento. Pastor, tem um emprego bom, tem uma esposa maravilhosa, tem uma casa boa, tem um carro bom, tem filhos, ou eu sou solteiro, mas tenho uma vida tranquila, não tenho sofrido perseguição em área nenhuma, não estou passando fome, mas também não falta dinheiro. Para mim está tudo tranquilo. Por que você não aproveita esse momento para se arrepender dos seus pecados? E hoje eu estava orando ao Senhor, quando eu tinha terminado de preparar esse texto aqui, um temor muito grande da parte de Deus caiu sobre o meu coração. Porque não existe perfeito, irmãos. Existem pessoas em busca da perfeição. E eu gostaria que você abrisse o seu coração hoje para Deus. Não precisa nem falar na sua mente, no seu, começa a orar ao Senhor. Não pense que está orando, mas ore mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria que você pensasse. Eu queria encorajar, hoje é culto de missão, né, Claudio? Eu queria encorajar você a evangelizar. É, pastor, é. Eu queria que você procurasse o Flávio, que você procurasse o Robson, que era o departamento de evangelismo da igreja, e falasse, Robson, eu quero evangelizar. Eu quero pregar para as pessoas. Pregar o quê? Que a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a tolerância, o amor de Deus é para que essas pessoas cheguem ao arrependimento. Aleluia. Canta orgulho para mim aqui, Evandro. Quando o meu
Eu queria encorajar você a evangelizar, a chamar as pessoas ao arrependimento, mostrar para essas pessoas que elas precisam de verdadeiro arrependimento. Eu queria encorajar você nessa noite. E eu vou orar terminando, logo após o Evandro vai cantar. Orar para que Deus afaste de nós toda a hipocrisia e toda a falsa moralidade. Nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra não venha nos condenar nessa noite. Curve a sua cabeça, Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Quantas vezes, Pai, nós agimos como hipócritas, Pai? Quantas vezes, Senhor? E o meu orgulho. Quantas vezes, Senhor, nós condenamos as pessoas naquilo que nós mesmos deveríamos ser condenados, Senhor. Misturar com as águas do rio. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a prepotência do nosso coração nessa noite, Senhor. Afasta do nosso coração, Deus, todo julgamento hipócrita nessa noite, em nome de Jesus. Eu abro mão, Pai, em nome de Jesus, de tudo. nos ajuda, Pai, a nos arrependermos verdadeiramente diante do Senhor. Nos ajuda para nos rendermos, Pai querido, a Tua palavra. Nos ajuda para nos ajoelharmos diante do Senhor e reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos da Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Só pra te adorar. Deus, em nome de Jesus, quebra o orgulho, a soberba, a vaidade do nosso coração, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Seu amor. Me purifica, quero ser limpo como Naamã no Teu poder, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, quero ser limpo como Naamã no Teu poder. Vamos cantar mais uma vez no começo? Aleluia. Aleluia. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou pra te servir, ó Deus, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu